Isabel, no voleibol, você começou com que idade? No colégio, né? No Notre Dame, e depois, Eu na comecei, mesma época, o Flamengo, né? eu comecei no colégio, no Notre Dame, e logo em seguida eu fui para o Flamengo. Meu técnico era o Enio já, na escola, no colégio, e em seguida o Enio estava montando uma equipe mirim no Flamengo e me chamou. E eu adorei essa ideia, foi ótimo. E fui para o Flamengo, foi muito bom. Você tinha 12 anos nessa época? Eu tinha 12 quando eu comecei, mas eu fui para o Flamengo com 13 anos. Hum. Já tinha 13 anos. Quando é que você percebeu que você tinha um relacionamento muito sério com o vôlei, assim, que era um negócio de longo prazo, assim, que não era só uma recreação, uma diversão? Quando é que... Não, eu percebi desde cedo que eu não venho de uma família de esportistas, já venho de uma família que meu pai gostava muito de esporte. E eu, desde que o primeiro momento assim que eu entrei na quadra, eu já fiquei assim muito. Era uma sensação que eu não conhecia. Eu venho de uma família de muitas mulheres, nós somos quatro irmãs, comigo quatro, mas eu morava numa casa que era minha mãe, nós quatro, minha avó, tinham as pessoas que ajudavam, trabalhando, duas ajudantes. A minha avó tinha uma amiga que frequentava muito a nossa casa, que era praticamente uma tia por afinidade. Enfim, eram acho que 9 mulheres e um homem que era meu pai. Seu pai? Então, entrar no esporte também tinha uma descoberta de um universo diferente do que eu estava acostumada. Além do mais, eu era de uma escola só de mulheres. Eu estudava num colégio de freiras e um colégio católico, então só meninas. Então, daí você pode concluir que com 12 anos, 13 anos, eu cheguei no Flamengo e a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de para mim aquilo tudo era uma grande liberdade, uma grande descoberta. E a minha mãe, eu acho que nisso ela foi muito legal, meu pai idem, eles nunca ficaram me patrulhando para fazer ou ser alguma coisa diante das expectativas deles. Assim, a questão do ensino era importante, de estudar, mas eu tinha liberdade para poder estar ali treinando e me dedicar àquilo que eu gostava. Assim, você falou da sua família, a sua avó, ela é ligada à poesia e ao teatro, certo? E o seu avô também escrevia. Houve alguma resistência, assim, pô, voleibol, não vai por aí, Isabel? Algum Não, momento? a minha mãe não tinha grandes. Ela não entendia de esporte, ela não. Então, quando ela ia ver um jogo meu, ela fazia comentários sempre ligados à plasticidade, nunca era o resultado. Eu perdi um jogo, ela ficava, não, mas foi lindo, foi tudo lindo. E isso, às vezes, era curioso, mas, ao mesmo tempo, era muito divertido. Minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida. A minha avó era uma pessoa gostava muito de mim, era a pessoa que me contava histórias, que me falava do mundo, que me abriu a cabeça, assim, me apresentou várias coisas. E minha mãe também, música, cinema. Eu ia muito ao cinema com a minha avó quando era pequena, e depois com o vôlei começou a ficar mais difícil, né? Tá tanto com ela, mas à noite a gente se encontrava em casa e a gente conversava sempre até tarde, mesmo eu tendo que acordar e estudar. Isso, eu tive um privilégio de ter pessoas muito bacanas do meu lado, dentro da minha família. Assim, o Enio Figueiredo, qual foi o papel dele na tua formação? Já que ele foi teu primeiro técnico na escola? O Enio era um rapaz, eu era uma menina, e o Enio, eu olhava para o Enio já como e as pessoas achavam ele lindo, porque ele tinha os olhos azuis, ele tinha o cabelo louro. Eu não achava nada disso.
mas eu adorava ele. Ele era meu técnico, ele acreditou em mim, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, que cuidou de mim, que me dava bronca, porque minha mãe não deixava eu viajar. Assim, ela não era uma mulher que falava, vai, tudo bem, não. Nisso ela tinha um certo, você é muito nova para estar viajando, barará, 14 anos, então 1000 recomendações. Então ele fazia um pouco esse papel do pai quando viajava também. É um pouco de exagero, mas ele era um cara que tinha esse cuidado comigo e com as atletas. Eu era muito nova, então natural que ele tivesse. E ele via também um potencial em mim, apesar de quando eu comecei, eu era um desastre, não jogava nada, não tinha, eu era muito desengonçada, muito descoordenada, muito alta para a idade, muito magrinha, e aquela coisa clássica de uma menina que cresceu muito num país onde as pessoas não têm aquela Pequenas, né? Então você fica meio perdida. E ali, aquela minha altura servia para alguma coisa, as pessoas achavam que aquilo era bom. Então, também eu acho, eu nunca tive um problema com isso, mas eu acho que estar naquele mundo também me fez valorizar o fato de ser alta, ter uma autoestima, sabe? Isabel, aí você cedo você foi para as seleções de base, né? Na sua história, você, pelo jeito o Enio conseguiu contornar essa menina desengonçada que você falou que você era, né? Muito. Ele me treinava muito e eu era muito dedicada aos treinos. Eu adorava treinar, mesmo morando no Rio de Janeiro, no verão, todo mundo na praia, mas eu estava feliz de estar na quadra. Eu sentia assim mais na adolescência, um pouco mais tarde, quando o pessoal, os meus amigos começavam a viajar nas férias, ir para Trancoso, Arraial da Ajuda. Na época a onda era essa. E eu não podia fazer essas viagens. Então, o pessoal que eu andava, com quem eu ia à praia, estava nessa. E eu estava treinando, estava ali naquele... Mas eu gostava de treinar, eu não gostava do mundo do vôlei. Assim, logo, eu não vou dizer para você que os meus amigos eram de outros lugares. Eu andava com... A praia era uma outra turma. Mas o que te incomodava? Era aquela questão de concentração, estudar o jogo? Eu passava muito tempo dentro da quadra, já. Depois, eu acho que tem uma idade que tem os interesses, o que te mobiliza, o que te toca. Então, a música que eu gostava, nem sempre o pessoal da quadra gostava, o teatro que eu queria ver, os filmes que eu queria ver. Então, eu acabava muito feliz de estar na quadra, muito feliz de ter aquelas companheiras, aquelas parceiras, mas eu gostava também do meu mundo fora da quadra, que era uma outra galera, que era uma outra história. Isso não quer dizer que eu não encontrei ao longo da minha vida várias pessoas com quem eu troquei figurinha dentro do esporte, com quem eu dividi afinidades, olhares, críticas. Mas eu posso te falar que o que me mobilizava de estar ali era o meu amor pelo esporte, sabe? E jogar com aquelas pessoas, jogar. Eu achava legal dividir a quadra com alguém e dividir sentimentos tão fortes que poucas meninas vivem tão cedo, vivenciam. Por exemplo, a dor de uma derrota, né? A alegria de uma vitória, a alegria de virar um jogo, né? A onda de você estar em quadra e nada é importante, só aquele momento, só aquilo. Então, é muito especial essa relação com o esporte, né? Do homem com o esporte. No livro da Jaqueline, ela comenta que você e ela, várias vezes, quer dizer, naquela época, né, era a ditadura, os militares estavam muito presentes no esporte amador, e várias vezes vocês eram cortadas por indisciplina, e depois voltavam para a seleção de novo, cortadas e voltavam, né? E ela dizia assim que não era nada demais, que assim, ela disse que faltava talvez um psicólogo ali, ela comenta no livro, né? Porque eram coisas bobas de duas adolescentes e que... Eu acho que faltava, não era psicólogo, não, faltava bom senso em alguns casos, em algumas situações,
bom senso de quem está gerenciando também, porque quando você fala de uma menina, quem tem que ter bom senso é quem está na liderança. Uhum. E, e eu acho que o que a gente faz, tudo depende da ótica, do teu olhar para aquilo. A gente nunca fez nada demais, nada de tão grave, nada de tão impactante. Uhum. Eram bobagens de menina e coisas que são tão normais, tão razoáveis aos olhos de alguns, aos olhos de outros, né? Então, eu olho para trás e acho, mas também foi enriquecedor ter vivido tudo isso, contestar, tentar se colocar, tentar. Isso ajuda também a você ter um olhar para o mundo diferente, não aceitar o absurdo, não aceitar quando alguém te propõe uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho que você tem que ter muita consciência ética, assim, sabe? Você tem que estar muito em paz também com a tua cabeça, né? E muitas vezes as pessoas podem te propor uma coisa que você não acha tão bacana. E agora, aqui e ali, hoje, olhando para trás, eu contestava bastante. E isso às vezes me incomoda, né? Era muito repressor o ambiente ou não? Assim, Oi? era muito repressor o ambiente na seleção? Assim, havia... Olha, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas bastante que retrata um pouco uma mentalidade. Por exemplo, as mulheres, os horários para as mulheres sempre foram muito mais restritos que para os homens. A liberdade para ter folga era muito diferente para as mulheres do que para os homens. O resto você conclui, partindo desse princípio aqui, partindo disso, né, você pode avaliar. Tinham várias coisas que eram muito bobas, assim, muito ingênuas até achar que né? Mas hoje me soa meio ridículo e alguém, sabe? Eu duvido que hoje na seleção alguma menina passe por esse tipo de... É claro que, por exemplo, na véspera de um jogo, é óbvio, na época que você está em treinamento, isso é claro, ninguém vai querer se preparar meses para uma competição e na véspera de um jogo está indo sair, dormir tarde. Só se a pessoa for muito burra, né? Você faz um investimento, né, de energia, de tempo, de tudo, para depois você botar tudo a perder, né? Então, tem regras que têm que ser cumpridas mesmo, que estão ali, fazem parte do jogo. E você também tem uma coisa muito legal no esporte, que é o lado coletivo, né? De você também, na contramão disso, tem um lado muito chato, que, em nome do coletivo, muitas vezes é proposto coisas que me soam absurdas. Entendo. Mas isso foi naquele tempo, né? Isabel, você estreou na seleção adulta em 78, naquele Mundial? Você foi àquele Mundial na antiga União Soviética, em 78? Não. Não, eu estreiei na seleção adulta. Quando é que eu estreiei na seleção adulta? 79? Não, foi. Eu acho que eu estreiei um ano antes com uma seleção para o Sul-Americano. Eu não tenho certeza, mas essa seleção, esse Mundial eu não fui, porque foi o Mundial que eu fiquei grávida. Eu engravidei muito cedo, foi em 78 o Mundial, né? Isso. E eu não pude ir porque eu engravidei. E aí você foi à seleção, quer dizer, em Moscou você já estava na seleção e você já tinha ido para a Itália, é isso? Só para a gente fazer a cronologia. Eu fui para Moscou para a Olimpíada em 80 e da Olimpíada eu fui direto para Módena. Para Moscou, para a Itália. E assim, como é que foi? Você muito nova, você tinha uma filhinha, 2 anos, e você foi jogar num país estrangeiro. Me casei muito cedo, engravidei, depois casei assim, casei grávida de poucos meses e me separei um ano depois, casei com uma pessoa muito jovem também.
e não deu muito certo. Nós nos separamos e eu fui para a Itália com a minha filha. A minha mãe queria que eu deixasse a Pilar com ela, porque ela achava que eu era muito nova e ela não podia ir comigo. Muito bem. Essa hipótese para mim não existia e eu fui com a Pilar para a Itália. E foi muito legal, foi muito bom para mim, foi ótimo para morar sozinha. Eu nunca tinha morado sozinha, sozinha, porque você morar com um bebê, você é a pessoa que está responsável por tudo, né? Então, eu lembro que no dia que o técnico foi, eu cheguei na Itália, eu saí do avião, fui direto para a quadra jogar com a Pilar, e a Pilar era ótima. Eu dei uma sorte muito grande de ter uma filha assim tão tranquila. E nós tomamos um banho, eu mudei a roupa dela, preparei uma mamadeira e ela sentou no colo da mulher do técnico. Eu falei, agora eu vou jogar. Eu olhava, ela estava assim, batendo palma. E no meio do jogo, quando eu olhei, ela estava dormindo no colo da Rosa, mulher do Mauro, que era o técnico. E foi muito legal. Eu e a Pilar, nós fazíamos tudo juntas, tudo. Assim, íamos para cima e para baixo de bicicleta, por Módena, pela cidade, até a cidade que o Bruninho joga hoje, que é uma cidade que transpira voleibol. Eu era muito querida na cidade, assim. O Bernard jogava no masculino, na Panini, e eu jogava no feminino, na... Como é que era o nome do time? Agora... Mas, enfim. E o Bernard foi muito camarada comigo. Ele me protegeu muito enquanto eu estive na Itália, nessa temporada, assim, me ensinando, porque ele já jogava na Itália há mais tempo. Eu fui a primeira jogadora a sair do Brasil, a jogar no exterior, nenhuma tinha jogado ainda. Então, tudo era novidade. E, ao mesmo tempo, eu lembro quando o técnico me deixou em casa no primeiro dia, depois do jogo, nós ganhamos o jogo, e foi muito legal. E, chegando em casa, ele falou assim, olha, então amanhã eu passo aqui para te pegar para você ir treinar. Aí eu olhei e falei assim, tá, mas como é que eu vou acordar? Aí ele falou, com um despertador. Aí eu nunca tinha colocado um despertador para me acordar. Eu nunca tinha. Eu sempre tive. Eu vivia numa casa com muita gente, irmãs, avó, mãe. Eu fui muito. Para te acordar, né? Eu fui muito. Nós éramos uma grande família. Depois, com a seleção, com os jogos, sempre tinha uma parceira, alguém. Você tá num ambiente com muita gente, né? De repente, eu estava por minha conta e risco ali. Então, foi muito bom, foi muito legal. E a Itália, especialmente, eu adoro a Itália. Eu morei depois muitas outras vezes, voltei, passei temporadas lá, não só jogando. Então, é um país que eu tenho muita relação. Foi a primeira vez que você ganhou dinheiro com voleibol? Ou no Brasil Foi você ganhava alguma coisa? Dinheiro. Tudo me parecia fantástico. Como é que eu estava ganhando dinheiro para fazer o que eu adorava fazer? Então, isso, como é a cabeça de um amador, né? De uma pessoa que vive uma outra realidade. A minha realidade era essa. Eu estava achando aquilo engraçadíssimo, maravilhoso. Eu ganhava para me divertir. Depois eu entendi, mas inicialmente, quando você é muito nova e você ingressa numa modalidade que não tem uma realidade de retorno financeiro, porque o vôlei não tinha. Eu dizia para as minhas irmãs, por favor, estudem muito, porque eu nunca vou ganhar dinheiro, vocês vão ter que me sustentar, sempre. Entendeu? Porque eu, com 14 anos, chegava do treino, do jogo, e elas estavam ali estudando. Em casa, essa questão era muito importante. E a minha mãe me dava aula assim, eu dormia, sabe? Ela acorda, sabe? E Revolução Francesa, pá. Mas você chegou para a universidade, não chegou, Isabel? Eu entrei na universidade, mas eu não fiz nada. Eu fiz meio período, um período. De quê? Eu não fiz nada. Entrei em História, mas não cursei.
Não acabou a seleção, viajando, filho. E eu vi que eu ia fazer uma universidade muito sem me aprofundar, entendeu? Eu ia perder meu tempo, porque por mais enriquecedor que seja, até o universo ali, você está no meio acadêmico, com pessoas, convivendo com outras pessoas, eu ia chegar morta, porque eu treinava muito e tinha a questão da minha filha, né, que eu era muito ligada nela, eu não largava pilar, eu ia, pá, vamos ver um show, tal, bota ela para dormir antes, dá comida, faz, não sei o quê, nananã. Se não, de repente, vão comigo para o show. Ia junto. Agora, como é que os italianos te descobriram? Porque, tudo bem, quando você recebeu o convite antes de Moscou, claro. Foi o Bernard. Eles pediram para o Bernard. O Bernard era muito conhecido, era um jogador muito famoso, muito fantástico. Ele já tinha uma expressão internacional. E eles pediram uma jogadora que ele indicasse, né? E ele me indicou e me ligou e falou comigo: olha, Isabel, eles pediram para eu indicar uma jogadora, eu estou indicando você. Eu não era amiga do Bernard, assim, de conviver com o Bernard, mas ele foi muito legal comigo e é isso. Eu fui, foi ele que fez essa ponte. E eles me receberam muito bem e depois foi muito legal a relação. O vôlei feminino ainda era muito amador lá. Então, a maneira como eu jogava estava na frente deles, e era bola para mim o tempo todo. Mas eu gostava de jogar, então, por exemplo, quando me perguntaram, sai do avião, quer? Você topa jogar? Topo. Tomo um banho, eu consigo jogar, né? Mas e aí foi muito legal. Eles tinham perdido esse jogo no turno e nós ganhamos no retorno, porque eu cheguei já no retorno, entendeu? Isabel, eu não joguei a temporada inteira. E Moscou, vocês entraram assim porque houve boicote, né? Então, 2 meses antes, os americanos anunciaram o boicote. Vocês chegam lá, vocês não tinham se classificado no pré-olímpico, era uma equipe, como você fala, amadora. Como é que foi o choque de estar numa Olimpíada, a sua primeira grande competição? Vocês tinham a dimensão do que era uma Olimpíada? Como é que foi? Eu confesso que algumas jogadoras tinham essa dimensão, até por terem crescido num ambiente familiar. Por exemplo, a Vera Mossa. A Vera, filha do Mossa, a dona Helena, a mãe dela, é uma pessoa ligada ao esporte, viviam essa vida. A Vera sabia o que era uma Olimpíada, eu não tinha essa noção do que representava os Jogos Olímpicos. Eu era muito é claro que eu sabia evidentemente naquela época você não tinha o poder que assim a imprensa tem hoje, né, que as redes sociais, de tudo, né, que você sabe de tudo, todo mundo entende de tudo hoje. Eu sei que eu não sabia muito bem, eu sabia que era uma grande festa e que a gente estava entrando sem ter um convite bacana. A gente estava entrando meio no apagar das luzes, né? Aquele convidado que chega, né? Vamos ver se a nossa roupa tá direitinho para entrar nessa festa. E, ao mesmo tempo, teve o boicote e nós éramos muito assim bem tratadas na vila. Os outros atletas, nós éramos alegres, nós éramos felizes de estar ali, mas eu acho que tinha um amadorismo em excesso, né? Na maneira da gente lidar com tudo, e justificável. Eu não estou aqui tirando o peso dos nossos vacilos, mas simplesmente não dá para você botar o carro na frente dos bois, tem um processo, e a gente não viveu esse processo. O esporte estava começando, o vôlei estava começando a despontar, o feminino, entendeu? E é isso. Então, estar ali foi muito importante para acender também uma chama de que a gente queria chegar nos jogos seguintes de outra maneira, certo?
Isabel, no ano seguinte, teve aquele Sul-Americano histórico em que o Brasil derrotou o Peru depois de 12 anos, né? Uhum. E no Sul-Americano, a última vitória tinha sido no Mundial de 70, o último Sul-Americano tinha sido de 69, quer dizer, nenhuma de vocês, tirando a Célia, aquela levantadora, tinha Fala chegado que eu nessa. estou pegando uma água, está aqui do lado. Pode Aquele Sul-Americano. E aí, você e a Jaqueline foram cortadas 2 dias antes da decisão. Você ainda lembra do que aconteceu? Aquilo te aborreceu muito? Eu sei que foram muitos cortes. Vocês... Olha, aquilo na época eu fiquei muito triste, muito chateada. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que me arrependo de... Eu acho engraçado quando eu ouço pessoas dizendo assim, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Eu não, faria várias coisas diferentes. E eu acho até que não é muito inteligente quem faria tudo igual, sabendo que se sabe com a idade. Mas algumas coisas, com certeza, você olha e fala, eu faria assim. Naquele momento, eu não podia fazer diferente, sabe? Eu não podia fazer diferente. Era uma questão até ideológica, entendeu? Muitas vezes você perde aqui, mas você ganha. E a vida se encarrega de te mostrar que você estava no caminho certo. Mas o que houve exatamente? Assim, é porque fazendo pesquisa então, não tinha, tem por nada exemplo, que mostre. Oi? É porque pesquisando sobre isso, só falam do corte, mas não dizem o motivo, e você e a Jaqueline eram importantes na equipe. Olha, o corte foi o seguinte, eu vou tentar ser bem sucinta. Uhum. Uma seleção antes, eu sofri um corte porque eu cheguei atrasada no primeiro treino. Tá? Eu já tinha pilar, eu ia jogar meu último sul-americano da minha categoria, mas eu já era uma jogadora que jogava no adulto, então você pode presumir que eu tinha assim bola para estar ali na boa. E eu deixei um bilhete para a pessoa que trabalhava em casa debaixo de um despertador. Alba, me acorda amanhã tal hora. A Albinha, ela era muito velhinha. Ela não viu o bilhete. E quando ela me acordou, e o Enio tinha me emprestado o carro para eu não chegar atrasada no treino. O treino era na Avenida Brasil, no Cefam, longe da minha casa. E eu saí desesperada para o treino, mas desesperada. Só de lembrar, começou até a suar, só de lembrar. De repente, eu vi que eu peguei o caminho errado, porque eu não circulava assim por esses lugares. E tentei dar uma ré. Eu dirigia muito mal. E tentei dar uma ré, e de repente vem um guarda, começa a apitar, o guarda acabou entrando na minha e me ajudou a dar uma ré. Cheguei no treino cortada, não teve papo. E eu achei aquilo muito injusto, porque eu era uma atleta que me dedicava muito ao treinamento, tinha uma filha, e no primeiro treino, não deixar nem você explicar, então isso também traduz um pouco a época, né? E aí eu entrei no quarto e comentei com a Jaqueline falou: nossa, mas que absurdo, isso não é justo, você estava com a tua filha, não sei quem, nananã, não foi uma coisa voluntária, você não estava lá no quarto arrumando as minhas coisas. E aí, de repente, a Jaque entra e fala: eu tenho que arrumar minha bolsa também, e tem que fazer uma cartinha. Aí, resumo, ela fez uma cartinha que pedia dispensa, porque ele disse para ela assim: se você quer sair, escreve uma cartinha e pede dispensa. Ué. Ela ficou muito chateada, fez isso, e quando entrou no quarto, nós fomos embora. E dali nós fomos para a praia direto. E fomos dar um mergulho em Ipanema para esfriar a cabeça. E ficamos muito chateadas. Muito chateadas. Nesse episódio do Sul-Americano, na seleção seguinte, e eu fiquei muito chateada da Jaque sair por minha causa. Na seleção seguinte, foi o contrário. A Jaque teve um problema com um certo boicote com a gente, mas mais com a Jaque. Aí, uma hora, o Enio nos chamou nós duas e disse: olha, ou vocês vão para o banco e ficam quietas, ou então vão embora.
Aí nós falamos, aí um olhou para a cara do outro, então vamos embora, né? E a gente foi embora. E foi embora, e não era ser reserva ou titular, era porque estava rolando um clima meio tenso. E falo isso, eu adoro o Enio, ele me cortou mais de uma vez até, mas o que fica na vida, isso eu não estou nem aí. Mas na época eu fiquei muito chateada e as meninas ganharam o Sul-Americano lindamente contra o Peru, num ginásio assim que era um alçapão, que foi incrível. E você imagina, para a gente estar vendo isso pela televisão, depois de ter treinado meses, e a coisa se deu assim, meio de te botar no córnea. Ou você vai para o banco, para a reserva, e fica quieta, e não era ir para o banco por uma questão técnica. Eram filigranas que não interessa mais a gente. Claro. Eu falo filigranas para ser delicada, mas, na verdade, eram uma safadeza rolando aqui e ali, mas tudo bem. Hoje eu olho para trás, isso virou uma história só. E aí, ano seguinte, assim, veio o boom, né? Vocês como tinha uma grande competição, uma Olimpíada da Vida, o Sul-Americano, que teve um pacote negociado, né, e passou na TV, mas vôlei não tinha muito espaço na TV e vocês, eu imagino que eram vistos pelos amigos, pela família, né? Não era um esporte de multidões. E aí veio o Mundialito. Como é que foi lidar com aquele boom? De repente, o Ibirapuera lotado, todo mundo falando de vocês, assim, como é que te assustou aquilo? Como é que vocês viram aquilo acontecer? O Mundialito, eu já contei essa história, eu acho que todas nós que participamos do Mundialito temos essa mesma história, essa história comum, porque, na verdade, nós não tínhamos, como você disse, público. O público era pai, mãe, amigo, meia dúzia de... Jogar em ginásio muito grande era sempre meio chato, porque nunca tinha público para um ginásio enorme. E quando a gente soube que ia jogar ali, a gente falou, ai, meu Deus do céu, que pena, porque vai ficar aquela coisa vazia, horrorosa. O eco. E nós entramos no vestiário, o vestiário tinha aquelas luzes de camarim, sabe? Nós começamos a brincar, nossa, de brincadeira, e uma grande brincadeira, não um jogo. E aí, na época, o Luciano do Vale estava na Record, comprou os direitos, e cada jogo o público ia aumentando. E o Brasil tinha acabado de perder o Mundial de Basquete masculino, se eu não me engano. Sim. E tinha perdido a Copa do Mundo de Futebol. Nós não éramos nada. Ninguém sabia de vôlei, ninguém comentava nada de vôlei feminino. E nós chegamos ali e começamos a ganhar um jogo, depois outro, e os jogos foram endurecendo, e o público foi crescendo. E eu lembro que teve um jogo, que foi um jogo de virada contra a Coreia, que a gente estava perdendo, assim, e nós viramos e ganhamos o jogo, e o público invadiu a quadra. E a gente não estava acostumado com isso. Nossa. E eu lembro que quando as pessoas correram para abraçar a gente, eu saí abraçando as pessoas também, e eu queria agradecer, porque as pessoas tinham ficado ali esperando e acreditando na gente, a gente conseguiu virar muito aquele incentivo, mas, de repente, aquelas pessoas começaram a me sufocar e eu não conseguia... E a gente não sabia lidar com isso. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, foi muito legal. E do dia para a noite começaram também a pedir opinião para a gente, assim, para tudo. Isabel, o que você acha de babado na roupa? Isabel, o que você acha de sei lá o quê? E eu achava aquilo tudo muito estranho, muito engraçado. Mas foi muito bom para o vôlei. O vôlei dali ganhou uma popularidade ali, o público começou a ter um outro olhar para essa modalidade. E o masculino veio logo em seguida e foi o máximo. Tá? Isabel, tem um momento, nessa época eu era criança, mas assim, eu guardo isso na memória desse Mundialito, que eu fiquei impressionado.
Vocês ganharam da União Soviética, ganharam da Coreia, né? A União Soviética perdiam por 2-0, viraram a coisa um caminhão de pontos. Foi sensacional esse jogo. E aí o Japão, apesar de ser duro o jogo, foi 3-0. O Japão foi o campeão, vocês foram vice. E o público ficou irritado e começou a atirar. Aí pode ser minha memória traída, eu quero tirar dúvida com você. O público começou a jogar objetos, e aí você pega o microfone lá do serviço de som e manda o pessoal parar. Lembro disso. Eles começaram a jogar e jogavam também uns saquinhos com água, e aí o jogo parava. E aí eu pedi para pararem de fazer aquilo, que aquilo não é um comportamento bacana, né? É um comportamento feio, que não é legal. Uhum. Por exemplo, eu não consigo entender até hoje, quando uma torcida tem um comportamento racista, por que todos os jogadores não saem de campo? No momento que eu permito que alguém xingue um companheiro ou um adversário dessa forma, tão baixa, tão horrorosa, eu não entendo mesmo. E esse lado do esporte muitas vezes deixa a desejar. E muitas vezes você fica comovido, né? Quando alguém vai e a força que o esporte tem e usa esse lado do esporte também por uma causa tão justa, tão humana, né? Uhum. Nesse caso... Como tia, que eu acho muito estranho. 22 mil pessoas e o Ibirapuera ficou em silêncio. O que impressionante foi isso. Você falou algo mais ou menos como, se não pararem de fazer isso, não vai mais ter jogo. E todo mundo ficou quieto, assim. Todo mundo te obedeceu. Ninguém jogou mais nada. O jogo continuou. Mas eu acho também que ali até o público... Sei lá. Deu tudo... Foi muito legal aquela competição. Foi muito especial. Foi muito bonito. As pessoas... Né, foi o basquete, a Copa do Mundo, então, que para nós brasileiros representa tanto, né? E aí veio aquelas garotas ali que conhecia, aí paga um jogo e tal, vira outro. Mas não é que elas... E não éramos feias, então isso também ajudava, porque tinha uma coisa assim... que se tinha na época, as pessoas eram muito preconceituosas. Nós éramos garotas normais, entendeu? Uhum. Não tínhamos um visual caricato que se tinha do esporte feminino. Então, acho que isso foi muito legal também. Como, por exemplo, foi bem essa transição. Eu peguei uma virada, assim, sabe? Desse olhar. Quando eu comecei a jogar, ainda tinha uma coisa muito careta e preconceituosa com relação a, sabe? E a tua performance que valia, né? Você está ali para jogar. Isabel, você falou aí de... O que eu quis dizer feias, no sentido de... Sabe aquele corpo que se transforma com anabólicos? Sabe? Não estou falando de uma beleza... padronizada de estética nesse sentido. Claro. Uhum. Não, tá claro. Você falou aí de reagir, por exemplo, quando um atleta é agredido com uma ofensa racista. Teve um episódio durante uma excursão na Ásia que um técnico sul-coreano socou uma jogadora e você quis ir lá enfrentar o cara. E aí a comissão do Brasil não deixou. Não, olha, esse foi mas o pior foi um técnico no Japão. Quando eu estava treinando com a seleção, nós íamos fazer uma série de amistosos no Japão, em várias cidades. Numa delas, nós estávamos jogando e o técnico da equipe japonesa se chateou com a capitã e fechou a mão e deu um soco na cara dela aqui, no lado. Não assim, ele deu assim. Só que ele bateu assim. 1, 2, 3. Na primeira que ele deu, eu olhei. Na segunda, eu já armei para correr. Na terceira, o Enio me segurou, o outro me segurou e eu continuei berrando com ele. Ele sabia falar espanhol, esse japonês. E eu berrava e falei assim: você é louco, você é louco. E tal, eu sei que foi uma confusão.
E à noite teve um evento lá com essa equipe japonesa, que é uma coisa meio comum de praxe. Sempre o japonês é muito hospitaleiro, eles são muito gentis com os convidados sempre. Mas eu sei que está lá a pobre da jogadora que tinha tomado os 3 socos, com o olho todo com sangue assim pisado, assim, sabe? Servindo todo mundo. E aí eu entrei no banheiro e consegui me comunicar com ela e comecei a falar que o técnico dela era um maluco, que aquilo era um absurdo, e ela, aquele jeito japonês, muito submissa. Mas esse episódio, o técnico foi demitido. Foi demitido, não, desculpa. O técnico sofreu uma advertência muito severa ali dentro. E, para a hierarquia deles, isso foi uma coisa muito fora da curva. Um técnico ser repreendido por uma atitude com uma atleta japonesa. Eu joguei no Japão depois, então conheço bem aquela dinâmica ali, como se dá, e adoro o Japão, adoro o Japão. E odeio essas coisas. Não, isso é terrível. Isabel, e a Veja, a capa da Veja, né? Você ocupou uma posição que pouquíssimos atletas, ainda mais fora do futebol, ocuparam. Você estampou a capa da revista de maior circulação do Brasil. Ao mesmo tempo, você era chamada de musa do vôlei. Esse título te incomodava? Era como se... ela é bonita, elas são bonitas, mas assim, deixava a atleta em segundo plano. Estava um pouco brega, assim, sabe? Meio cafona, essa coisa de musa. Mas é óbvio que é melhor você ter um rótulo que te enaltece, que te bota para cima, tal, por mais cafona que você possa achar, do que você é indisciplinada, que você é isso. Então, eu tive tantos rótulos, e isso foi muito bom também, porque eu nunca embarquei neles. Eu sabia que esse cara que está me chamando de musa, amanhã está me chamando de indisciplinada, amanhã está me chamando de sei lá o quê. Então, eu não entrava nessa. E eu era muito garota, era uma menina que vivia num Rio de Janeiro totalmente diferente, sabe? Um Rio de Janeiro que a gente estava vivenciando as diretas já, a gente estava... a abertura, a anistia antes, a volta dos exilados. Enfim, não era essa a minha onda, entendeu? A minha onda era jogar. Quando me chamaram para fazer essa capa lá da Veja, eu era tão desligada que era o meu dia de folga. E eu achei que, poxa, no meu dia de folga eu vou ter que ficar fazendo foto, sabe? Poxa, não, vou para a praia, não sei o quê, nananã. Aí eu não lembro quem chegou para mim e falou: não, você tem que fazer porque vai ser muito legal para a sua carreira, nananã, veja nunca abriu esse espaço para uma mulher no esporte, nananã. Aí eu fiz, e foi ótimo, realmente, porque logo em seguida algumas coisas aconteceram profissionalmente, e eu acredito que foi muito em função disso, né? O poder que, naquela época, alguns meios de comunicação tinham, mas eu era muito desligada. Eu podia receber um telegrama do presidente da República, mas eu não registrava aquilo como comum das pessoas, o normal, sabe? Existe um protocolo para certas coisas. O meu protocolo era outro, que estava muito ligado a uma vida num Rio de Janeiro diferente, muito nova, muito, sabe? Isabel, e você falou em rótulos. Em algum momento, esse de Isabel do vôlei, que hoje eu sei que você gosta, mas alguma época tinha como assim Isabel do vôlei? Não, eu nunca achei isso, por exemplo, nunca me incomodou. Eu achava engraçado. Eu acho estranho, assim, ter o nome do marido. Isso eu sempre achei uma coisa engraçada. Até, em alguns casos, eu acho bonito e acho bacana. Mas eu não acho muito razoável dentro da minha cabeça. Mas
E mais engraçado, até quando separa e continua com o nome do marido. Sim. Né? E às vezes brigadésima com o marido, ou brigadão com a mulher, e continua. Né? É engraçado. Mas eu nunca achei Isabel do vôlei. Também nunca pensei nisso. Agora, essa pergunta aí, nunca pensei se isso me incomodou. Acho que nunca me incomodou, não. Uhum. Não. E aí você viveu o começo da profissionalização, né? No Brasil, você, né, saiu do amadorismo, você que nasceu no vôlei no amadorismo e viu a transição. E as coisas mudaram mesmo, vocês, assim, em termos de estrutura, treinamento, preparação, tática, só as empresas começaram a entrar, a estrutura em si ainda era amadora. Houve mudanças drásticas? Eu acho que você não sai de um lugar, Uhum. tudo tem um processo, tem você não cai de paraquedas, as coisas têm um processo. E, obviamente, tinham muitas raposas no meio do caminho também, entendeu? Não é que a gente está vivendo... Eu vou te dar um exemplo. A gente está vivendo uma pandemia. Uhum. 80 e tantas mil pessoas mortas. E a gente sabe que o que houve de roubo, que aconteceu, de roubar respirador, Você imagina num universozinho esportivo ali. Então, teve um processo de... E quando eu digo raposa, é que no meio do caminho, não é que do dia para a noite a gente virou profissional, a estrutura ficou profissional e tudo rolou bacana. Não, a gente foi aprendendo essa dinâmica, essa maneira de se relacionar, entender. Teve gente que deu uma surtada, que começou a achar que era alguma coisa a mais do que na verdade era. Teve gente que perdeu o bonde um pouco, Cada um foi aprendendo do seu jeito. E como você está num momento de grande amadorismo ainda, eu dei muita sorte. Isso eu acho que dei. Sorte de ter tido encontros que me ajudaram, encontros com pessoas que foram legais comigo. Por exemplo, quando eu cito a minha primeira ida para a Itália, por exemplo, eu já ouvi várias vezes atletas que tomaram banho assim, de patrocinador não pagar, e não sei o quê. Isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre recebi. E aí fui não receber já quando foi uma outra coisa, que foi no Vasco, atrasos de salário. Aí foi outra coisa. Mas eu digo assim, enquanto jogadora, de estar num clube que te contrata e, de repente, some, como eu já ouvi algumas histórias, isso nunca aconteceu comigo. Isabel, e você grávida jogando, você havia jogado grávida na época da Pilar ou a primeira vez foi com a Maria Clara? Na época da Pilar, olha, eu fiquei grávida da Pilar, eu não tinha a menor vontade de jogar. Eu andava na praia, eu jogava frescobol, eu corria, eu fazia, e eu sempre fiz em todos os meus filhos, eu fiz o que eu sentia. Eu sempre tive um bom médico comigo, mas eu fazia o que eu sentia que dava. Mesmo que o médico dissesse que eu podia fazer uma coisa que eu não me sentisse bem, eu não fazia. Por exemplo, uma vez o médico disse que eu podia fazer um certo exercício. E o meu médico era muito bom. Mas eu não me sentia bem. Eu falei, eu não vou fazer. Ele falou assim, você está certa. E eu acho que é um momento que o corpo da gente está muito com as antenas bem apuradas, aguçado, o nosso sexto sentido. E, de alguma maneira, a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. É claro que tem um pessoal que é maluco, mas eu nunca dei uma de maluca. Eu fazia realmente o que eu me sentia bem em quadra. Talvez eu tivesse ficado mais tempo na quadra do que até fora. Então, eu me sentia muito segura. Eu não era uma pessoa que ficou grávida e resolveu jogar vôlei. Nada disso. Eu era uma pessoa que jogava vôlei horas por dia, tinha um físico muito bem preparado para aquilo e continuei jogando, entendeu? Até a Pilar, por exemplo, eu não tinha vontade de jogar. Não. Então é isso. Agora, cada um teve uma história. E a minha quarta filha, que é a Carol,
que foi o último parto, foi o parto mais difícil. Vai entender, né? Com os 3 seguintes. 3 depois eu joguei. Eu pensei que você estava... Não, você já tinha mais 7 filhos. Não, não, não. Eu sei que são 5. Não. Então, eu joguei durante 3 vezes. 3 vezes a primeira eu não joguei, depois com a Maria Clara eu continuei jogando e joguei bastante tempo. Uhum. Na gravidez do Pedro, meu filho, eu joguei um pouco menos, mas eu treinei mais, tá? E na gravidez da Carol eu treinei muito até o finalzinho. Até o finalzinho. Nossa. A sua imagem... É um pouco fora do comum, do que a gente vê. Mas eu acho que hoje a gente vê muita mulher grávida fazendo exercício. Eu acho que você tem que respeitar esse momento também, ter atenção, respeitar no sentido de não força a tua barra. O ataque do fundo de quadra, eu estava fazendo aqui uma pesquisa, você foi a primeira mulher a atacar do fundo de quadra. Por exemplo, em Los Angeles, 84, você era a única que estava fazendo isso. Nas 8 equipes. Você sabe de coisas que eu nem sei. Uma aula sobre mim mesmo. Eu fiz uma pesquisa aqui. A gente preparou um vídeo, no dia a gente vai soltar 60 lances da Isabel para comemorar os 60 anos. Todos esses dias, eu vi muito o jogo da Isabel. Jogar uma segunda aí. Tinha isso, o ataque do fundo, mas isso não era uma coisa assim que você chamava sua atenção, por exemplo. Você já falou antes que era desligada. Então, assim, você era atacante, tinha habilidade demais para atacar, mas nunca se chamou assim, eu faço isso, eu sou a única a fazer isso. Isso não era algo que deu um clique na época, não. Não, imagina, não. Eu gostava, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu me divertia muito jogando. E isso eu acho que foi o lado mais difícil de parar de jogar. Foi assim, porque jogar, você lida com aquilo que a gente estava falando no início, de emoções muito fortes, de medo, de prazer, de grande alegria e de coisas que não são concretas, assim, são concretas porque é um ponto, mas no mundo de hoje você não pode falar o que me dá alegria é como se você estivesse num grande recreio da vida, sabe? E tudo que interessa é botar a bola no chão, comemorar um ponto que alguém fez que vai dividir com você, sofrer uma derrota e aquilo faz um mal, como se tivesse... Fala, mas é só uma derrota, mas de importância, né? Uhum. É muito curioso. E tem. Sim, afinal, isso você preparou para isso, né? Você faz a gente feliz ou triste. E, ao mesmo tempo, é mó barato a coisa da torcida, porque quando você faz um ponto e você olhar para as pessoas e ver que as pessoas ficaram felizes, é um momento, assim, muito especial da vida. Você falou de derrota, do ida, aí estamos chegando aqui em Los Angeles. Aquele jogo, o jogo contra os Estados Unidos, né? O Brasil se preparou durante 5 meses no CTA em São José dos Campos e vocês estudaram com afinco os Estados Unidos, mas tinha até um comentário da Vera na época que ela dizia assim, a gente estudou muito o time, mas faltou cabeça. A gente poderia vencer o jogo, mas a gente não soube vencer, né? Eu acho que tem algo. Eu me preparei muito, emocionalmente também. Mas a verdade é que nós não tínhamos. O nosso retrospecto contra a equipe americana eram só derrotas. A gente perdeu. Elas vieram ao Brasil, jogaram com a gente não sei quantos amistosos. O time delas era muito melhor do que o nosso. Uhum. Era um time muito mais forte, muito mais alto, com muito mais grana, com muito mais estrutura. Eu lembro que a gente botava assim da vila e a gente tentando dar ingresso para ele chegar no jogo. E a gente ficou acreditando que a gente podia vencer o jogo. E a gente estudou aquele adversário, mas a gente chegar numa Olimpíada, você tem que chegar inteiro em tudo. Não adianta só treinar, não adianta, tudo conta, sabe? A experiência conta, a preparação psicológica conta, tudo, até
até você reconhecer quem você é, as suas limitações, de poder falar delas. Eu acho que isso foi uma bobeira também. Se a gente tivesse falado mais do fato da gente, perto delas, ser um time que tinha muitas coisas a menos. A gente tinha que ter falado disso também. Sabe, é quando você entrar numa festa meio com a roupa errada, com, sabe, um convite... Não sei, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, Não, né? tô sim. Eu acompanhei o voleibol. Que quando a gente botou 2-0 na equipe americana, quando eu mudei de lado de quadra, eu lembro olhar para as minhas companheiras ali e a gente começou a ficar alegre porque a gente estava conseguindo uma coisa que nem a gente acreditava que seria possível. E foi assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente está jogando pra caramba, a gente está ganhando de 2-0, essas americanas não estão entendendo nada. E nem a gente está entendendo, sabe? Ninguém está entendendo, né? E eu acho que isso foi o que mais... E a gente começou a vivenciar a onda de ganhar um jogo que era tão fora da curva, sabe? Para nossa... E ali a gente... Entendeu? Perdeu. Ali a gente se embolou na própria perna, né? Mas também foi legal, porque foi um... Nossa, foi... Eu não sei o que teve de legal, não, porque foi só sofrimento. Depois daquilo, eu tenho uma... eu lembro que, não sei quem, eu acho que foi o Showa, não lembro com quem eu dei essa entrevista, que eu falei, eu nunca perdi ninguém, mas parece que eu perdi alguém, de tão porrada que foi o negócio, sabe? Tem dois momentos do jogo que chamam muita atenção. Quando vocês ganham o primeiro set, 15-12, vocês comemoram como se estivessem comemorando um gol, como se tivessem ganhado a partida. E assim, a gente vê o Enio e os assistentes tentando acalmar, assim, tipo, baixa o fogo, baixa, né? E aí vocês viram de lado. Quando vocês ganham... Mas a gente não se preparou de verdade para ganhar, foi isso. A gente tinha que estar no sapatinho ali, olha, a gente vai ganhar, a gente acredita que pode ganhar. A gente não pode se surpreender caso isso aconteça. A gente, na verdade, acreditava até a página 2. Na 3, a gente falava, não vai, né? Não, a gente acreditou até a página 2, que fez a gente se preparar, que fez a gente treinar, que fez a gente correr atrás. A 3 era dizer, se isso acontecer, sabe? Aí é a coisa da frieza que é necessária. E a frieza rolou no meio da partida. Nossa, cada um já estava pensando, nossa, a gente vai ganhar, que loucura, que maluquice, que não sei o quê, que barato, que incrível. Não, mas não posso pensar. Aí você começa a mandar um comando de fora para dentro, e esse comando não está dentro de você mais. É uma pessoa que está te falando no meio de uma super emoção. Aí não dá, não rola. Não rola, né? Não, o curioso é que, assim, até mesmo ganhar um set delas era uma surpresa, porque o Brasil perdia delas sempre de 0, né? E quando o Brasil faz 2-0, a gravação que eu vi era da TV brasileira, o comentarista diz assim, o Brasil faz 2-0, esse jogo vai pelo menos para o quinto set, ou seja, o cara já tá... Até ele... O cara já estava derrubando... Mas a verdade é que esse jogo foi um dos jogos que teve uma audiência incrível. Depois não sei quem me falou que foi assim uma loucura. Foi um absurdo. E reprisou no dia, porque foi à noite, né? Era 8h30 da noite lá em Los Angeles. E aí depois... E assim, o Brasil teve 12-9 no quinto set, ficou muito perto, né? Isabel, e era véspera do seu aniversário. Você lembra da ressaca desse jogo? Porque foi a derrota mais dolorosa da sua carreira, né? Lembro, eu passei muitos aniversários assim em competição. Esse foi Nossa, eu não queria comemorar nada, eu queria sumir do mapa. E a gente ficou muito arrasado, muito triste, muito, muito triste. Aí veio o ciclo seguinte, né? Que aí foi... Teve aquele episódio da Jaqueline, né? Dela contestar a questão do patrocínio, de vocês receberem o que os homens recebiam. E você viu a Jaque Silva ser marginalizada pela CBV. Como é que você acompanhou isso? O que você lembra desse episódio? Que lição aquilo deixou para você e para as outras atletas na época? Olha,
eu acho que a Jaque... Eu acho que a Jaque teve assim, uma participação muito importante em várias... Mas ela é a grande campeã olímpica que a gente teve, foi a primeira, né? Uhum. É a grande, não, ela foi a primeira, né? E isso foi incrível do vôlei, né? Ela defendia, eram causas muito justas. Você está ganhando, criasse um... isso não vai nenhuma justificativa, não. Existiam ranhuras na comunicação. Eu acho, olha, que existia uma inabilidade para lidar com as diferenças, sabe? Com que eles estabeleciam. Então, e eu acho que várias jogadoras compactuavam com isso também, entendeu? Por medo, por falta de uma construção de vida diferente, sabe? De não acreditar que esse papel não é justo. Muitas vezes coisas que eram faladas nos bastidores, aí quando chegavam na hora de tomar uma atitude, já você não via o mesmo discurso, você via que ali já tinha uma outra pegada, uma outra maneira de se colocar. A Jaque pagou um preço caro, e, ao mesmo tempo, ela soube tirar partido da adversidade, sabe? Ela soube se reinventar, ela soube lidar com questões que, para um atleta, são muito importantes. Ela é uma jogadora que soube lidar com seus medos também, porque dizer, todo atleta tem medo, né? Não tem como não ter medo. Você está vivendo um momento você pode se dar super bem, você pode se dar super mal. Aquele momento que é um divisor de águas, né? Ganhar ou perder, é uma bola que vai decidir. Sabe? Muitas vezes é uma bola que você não decidiu, que o acaso, que a sorte coloca. Você viu aquele filme do Allen, o Match Point, que a bola fica ali na rede, em câmera lenta, e ela vem para um lado, vem para o outro, clean, sabe? Então, em vez de você faz tudo certo, né? E na hora H, os astros conspiram contra e nada vai rolar ali naquele dia. Vai entender, né? Isabel, no ano seguinte, teve um Mundial na antiga Tchecoslováquia, e aí, assim, o Brasil foi muito bem para a época, para a estrutura do vôlei feminino. O Brasil era um time de segundo escalão, terminou em quinto lugar, ganhou pela primeira vez o Japão, União Soviética, em jogos oficiais. Na volta, você deu entrevista em que você disse o seguinte: estaria mentindo se dissesse que tem prazer em estar na seleção. Você acha que isso pode ter te custado um lugar 2 anos depois no time que foi a Seul? Porque você tinha jogado muito bem o Campeonato Brasileiro e fez falta em Seul e não foi convocada. Você acha que isso... Eu acho que muita gente gostava muito de mim e muita gente me odiava, me detestava. E isso eu acho também que foi legal. A gente sempre cita aquela máxima, né, do Nelson Rodrigues, né? Toda a unanimidade é burra. Né? Então, quem agrada a gregos e troianos, que fica ali agradando todo mundo, também você tem que desconfiar. Né? É claro que tem as exceções, né? Tem os caras que estão assim, acima do bem e do mal, mas são raros, são gênios. Né? E eu acho que, eu não sei. É um momento. Se você parar para pensar, o Brasil, nesse período, nossa, você não podia falar nada. Eu venho de uma casa que as mulheres tinham voz, nós falávamos. Minha mãe não era uma pessoa que precisou. Meu pai tinha respeito pela minha mãe, ele tinha, sabe. Minha mãe era uma mulher inteligente, uma mulher. A gente nunca precisou falar alto para ser ouvida, sabe?
A gente era ouvido em casa, a gente tinha voz, mesmo jovem. E a argumentação era o norte da minha casa. Você tem que saber argumentar, você tem que saber dar o teu recado. Qual é? Por que você quer? Por que não sei o quê? Claro que tinha momentos que não, que era a minha mãe que falava e pronto, óbvio. Eu estou falando em linhas gerais. E, dito isso, você pode entender que o Brasil não era... Imagina no esporte, sabe? Esporte feminino, com tantas mudanças que o país estava vivendo. Então, se você vê uma menina que tem uma formação um pouco diferente, que tem interesses, que não questiona um pouco, eu não era, olha, eu lamento, eu queria ter sido uma grande rebelde para poder ter uma história assim, igual. Não tinha nada disso. É que, para a época, isso tinha um peso.